Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu vim aqui compartilhar com vocês como foi o processo de fazer o vestibular de medicina enquanto eu estava cursando outra faculdade. Para quem não me conhece, meu nome é Ariadna Rebeca. Eu estou atualmente no 4º período de medicina na Estadual do Maranhão, que é a UEMA, mas antes eu fazia a faculdade de Direito em Recife, na Federal de Recife, na Federal do Estado de Pernambuco, que é a UFPE. Eu fiz uma anotação aqui para facilitar a esquematização desses estudos. Como eu fiz o ensino médio na rede pública, eu tive dificuldades em algumas disciplinas, principalmente nas disciplinas de exatas. Nas disciplinas de humanas, eu nunca tive muita dificuldade, então eu sempre fiz uma boa prova de humanas, né? Claro, dentro da minha realidade, né, de estudante de uma escola pública. Então, quando eu estava no processo de mudança de curso, eu decidi que eu ia estudar para a faculdade e ia estudar para o vestibular ao mesmo tempo. Porque abandonar a faculdade, simplesmente abandonar a faculdade, não era uma realidade para mim. Eu não me via fazendo isso. Mas ao mesmo tempo eu não queria abrir mão de fazer um novo vestibular. Então eu decidi fazer os dois ao mesmo tempo. Como eu já tinha uma boa base em humanas, eu decidi começar por humanas e sociais, terminar o conteúdo para depois me dedicar mais para as específicas, né, que é biologia, matemática, física, e depois me dedicar para redação. Então foi o que eu fiz. Então eu comecei pegando algumas coleções na internet que estavam disponíveis em PDF para baixar, porque a maioria dessas coleções, elas são um pouco caras, um pouco inacessíveis. Então, o que eu fiz? Baixei em PDF e fui estudando em PDF mesmo. Aí, as primeiras coleções que eu terminei foram a de História, a de Geografia, Filosofia e Sociologia. Então, na História eu estudei pela coleção da Editora Moderna, Conexões com a História. Essa coleção são 3 livros, né, de ensino médio. Ela é bem tranquila, ela faz um resumo e ao mesmo tempo ela te explica muita coisa. Então, muitas coisas que eu não vi durante o ensino médio eu aprendi e ao mesmo tempo deu para eu revisar bastante conteúdo. Tem gente que estuda só por questões, mas no meu caso, eu sabia as necessidades que eu tinha e eu sabia que era inviável estudar só por questões, porque eu não tinha um bom ensino médio. Então, a verdade é que às vezes nem professor a gente tinha para as disciplinas. Então, é muito difícil você estudar só por questões se você não tem base. Então, o que eu fiz? Peguei as coleções do 1º, 2º, 3º ano do ensino médio, fui lendo, fui fazendo minhas anotações e resolvendo algumas atividades durante o estudo, claro, mas principalmente dando conta do conteúdo para aprender a base. Então, História foi essa coleção que eu usei, da Editora Moderna. Geografia, eu utilizei um livro da editora atual, que é de Demétrio Magnoli, um volume único. Ele é um referencial, assim, para todos os vestibulares. Eu gosto muito de usar ele, eu já utilizava os livros do Demétrio antes, durante o fundamental, durante o ensino médio eu já utilizava. E é muito bom, vale muito a pena e é um volume único. Então, ele te dá uma base, mas ele também não toma todo o teu tempo. Tu não fica muito cansado em estudar por ele. Filosofia, eu utilizei o clássico, que é a professora Marilena Chauí, volume único também. E, assim, incrível. A leitura é tranquila, você consegue absorver muito bem o conteúdo, não fica uma coisa maçante e ela explica tudo muito bem, tudo muito detalhado. Ela é perfeita. Então, eu utilizei Iniciação à Filosofia da professora Marilena Chauí. Sociologia, eu estudei também com outro maravilhoso, que é o professor Nécio Dácio Tomasi, que é Sociologia para o Enem Ensino Médio. Também ele tem umas coleções, 1º, 2º, 3º ano, mas eu utilizei o volume único dele. Se você quiser utilizar 1º, 2º, 3º ano, você pode, porque você aprofunda, né? Mas
não senti necessidade de fazer isso, porque eu já havia lido bastante ele, então eu já conhecia bastante a obra. Português, eu dividi, porque na parte de linguagem nós temos que estudar português, literatura e inglês. No meu caso, eu preferi fazer inglês porque eu já tinha uma base melhor de inglês, né? Mas você pode fazer inglês ou espanhol. Espanhol eu não vou saber recomendar alguma leitura, né? Porque eu nunca fiz uma prova de espanhol para Enem ou para vestibular. Apesar de eu ter tido espanhol na escola, eu sempre optei por aperfeiçoar meu inglês para fazer essas provas de vestibulares. Eu tinha uma sensação, eu não sei se isso é verdade, mas eu tenho uma sensação que as provas de inglês, elas são mais fáceis do que as provas de espanhol quando a gente faz Enem e vestibular. A sensação é que quando eu faço a prova de inglês, eu faço apenas interpretação de texto, e quando eu faço prova de espanhol, eu vejo que cai muita gramática. Então, para mim, colocando na balança, valia mais a pena eu estudar a interpretação de texto em inglês do que a gramática em espanhol, porque eu acho a gramática em espanhol muito difícil, assim como é a gramática portuguesa. Então, para mim, saía mais em conta estudar em inglês. Gramática, eu estudei a gramática para concursos de Fernando Pestana. Gente, essa gramática, ela não é para ensino médio, mas ela é maravilhosa, maravilhosa, assim. Para mim, foi maravilhosa. Eu comecei com ela pelo PDF e depois eu comprei o livro mesmo. Na época eu peguei uma promoção no site, comprei porque ela é muito boa. Hoje eu não tenho mais ela porque eu já passei adiante, mas se eu pudesse indicar um livro para vocês terem, fazendo o vestibular para medicina ou outro vestibular, Enem, concurso, ela é muito boa. Ele explica assim como se eu fosse uma criança de 4 anos de idade e eu entendo tudo. Então, para mim, é muito bom. E ao mesmo tempo, ele vem com questões para resolver atrás e vem com gabarito, e tem uma parte no site que dá para você acessar para ver a resolução daquelas questões. Então, vale muito a pena. Literatura. Eu achei que eu tinha lido alguma coisa. Eu sei que eu li algum livro, mas eu não consegui encontrar. Então, enfim, não vou poder recomendar nenhum livro para vocês, mas eu estudei bastante também por videoaula. Depois eu falo um pouco sobre os canais de videoaula que eu utilizei para estudar. Inglês, gente, eu tenho essa gramática aqui de inglês, que é o meu xodó, que eu nunca consegui me desfazer dela, porque eu amo ela de coração. Eu acho que foi um dos primeiros contatos que eu tive com a língua inglesa, em uma fase que eu tava me apaixonando, né, pelo estudo da língua inglesa. E aí que eu tenho muito ciúme dessa gramática, então eu não consigo passar ela adiante por causa disso, mas assim, eu amo essa gramática. Ela é do Nelson Torres, esse modelo aqui é um volume único, né, mas tem outros volumes, porque pra mim ela é perfeita e supriu todas as minhas necessidades, assim, não só pro vestibular e pro Enem, como pra vida, assim. Até hoje, se eu tenho alguma dúvida, eu venho pra ela porque ela é a base. Então, gramática prática da língua inglesa, Inglês Descomplicado, de Nelson Torres. Vale muito a pena. É da editora Saraiva. Essa versão é um pouquinho antiga. Eu acho que essa versão de livro é de 2008, uma coisa assim. Ela é bastante antiga, era da minha irmã, aí passou pra mim, mas você consegue comprar ela em sebo, em um ótimo estado, claro, né? E consegue comprar ela até hoje nas editoras, normalmente, né? Mas assim, vale muito, muito a pena você comprar. Esses livros que eu tô falando pra vocês, se vocês não tiverem condição de comprar na loja, novos, não se desesperem, porque todos eles vocês encontram em sebo por valor muito acessível. Então, se for para você investir um pouco mais para comprar uma coleção, procura um sebo da sua cidade, vá comprando as suas coleções, vá juntando, porque vale muito a pena. Essa aqui, essa gramática prática, eu recomendo muito mesmo, assim. Eu amo ela de coração. Inglês foi isso, Nelson Torres. Biologia, eu utilizei os clássicos, que
que são a Sônia Lopes e Sérgio Rosso e Amabis e Marto. Eu não encontrei os livros físicos do Amabis e Marto na minha cidade. Por quê? Eles são um pouco caros, eles são novos, né? E eu não tinha dinheiro para fazer isso. Mas eu tinha 2 livros da Sônia Lopes e eu consegui um em um sebo, ou acho que eu ganhei, eu não sei muito bem. Só sei que eu consegui Sônia Lopes, assim, e ela é perfeita, maravilhosa também. Ela tem um livro que é só para resolução de exercícios. Então, eu acho que é um livro até mais antigo, não sei se tem de uma edição mais atual, mas vale muito a pena ter, porque, assim, quando você vai fazer a segunda etapa em alguns vestibulares, biologia vai cair como uma disciplina que você precisa dominar. Então, vale muito a pena você ter o livro físico para ir fazendo a anotação, ir marcando, enfim. Sônia Lopes e Amabis, 2 maravilhosos. Química, eu utilizei Usberco Salvador. Gente, olha, maravilhoso também. Esse é um outro livro que eu também não consigo doar ele ainda, não consigo me desapegar, porque, gente, eu estudava nesse livro dia e noite, assim, devorei esse livro. Até hoje eu tenho marcações que eu fazia em post-it e ia colocando. É sempre bom ter o livro físico para você ir rabiscando mesmo, sem ter medo. Mas se você tem medo de rabiscar o seu livro, você pega um papelzinho post-it, vai rabiscando e vai colocando naquele local. Por quê? Antes eu tinha o livro e tinha o caderno. Aí eu queria fazer resumos e passar para o caderno. Só que quando eu ia para o caderno, sempre tinha algum detalhe que eu tinha esquecido de colocar. Aí eu tinha que ficar voltando para o livro. No final, eu me embananava toda e decidi só colar post-it no próprio livro. E se era uma coisa assim um pouco maior, né? Eu pegava uma folha de papel mesmo, escrevia e colocava no próprio livro para eu nunca perder aquilo. Acontece muito durante o processo de estudo de você anotar e depois você não saber mais onde é que tá e ficar com preguiça de ir buscar ou não conseguir encontrar, enfim, inúmeras possibilidades, né? Então eu já fazia e colocava logo aqui. Esse é um volume único, mas eu lembro que eu consegui também uma coleção. Essa coleção eu já passei. Tudo que eu tinha que era coleção, eu passei e fiquei só com volume único. E maravilhoso, assim. Ele tem esse volume único e ele tem um pequeno volume que é só de exercícios. E tem um outro que é um pequeno volume que é só de... Não é exercícios, é como se fosse assim, informações, tabelas, informações importantes. Por exemplo, no outro volume dele, tinha a tabela direitinho para você observar, memorizar. E falar em tabela, para mim, ajudou muito no processo de estudar química, aprender a tabela. Porque nos exercícios cai muito tabela periódica e você perde muito tempo tentando lembrar onde é que tá, fazer correlação dos exercícios. Então, se você puder, você imprime a tabela, coloridinha, bonitinha, e plastifica. Porque vai durar durante todo o seu ensino médio, toda a sua vida. Eu acho que eu tenho essa tabela até hoje guardada em algum lugar. E facilita muito você aprender ela, aprender também, aprender tudo da tabela, né? A gente acha que é difícil memorizar, mas não é. Tem várias técnicas de memorização de tabela que super dá para você memorizar e salva muito. Você economiza muito tempo. Muito, muito, muito tempo de resolução, de estudo, facilita muito sua vida. Então, memorize a tabela, vale a pena. Pois é, aí tem esse volume único, que foi o que eu utilizei. Eu utilizei também a coleção, que são 3 volumes, quando era um assunto que eu nunca tinha visto na vida e que eu realmente precisava aprender, porque, enfim, química é uma das específicas para vestibular. Aí, física, o que eu fiz? Aqui, olha, gente, eu não era boa de física. Até hoje eu tenho dificuldade de física, mas eu gostava muito de estudar, porque eu achava uma delícia, porque quando eu entendia, eu me sentia a pessoa mais inteligente do mundo. Então, elevava toda a minha autoestima, gente. Maravilhoso. Aí, o que eu fiz?
tem três coleções que eu estudava. Tinham 3 coleções. Os Fundamentos da Física, de Ramalho Nicolau Toledo, que é da editora Moderna. A coleção Connect, que é da editora Saraiva. E a coleção Conexões, da editora Moderna. Por que eu tinha essas 3 coleções? Primeiro, porque eu ganhei de doação. Então, assim, se você puder falar para as pessoas que você está estudando e que você gostaria de ganhar livros, se elas têm algum livro para te dar, gente, falem para as pessoas, porque as pessoas, elas, assim, quando elas gostam de você, elas realmente querem te impulsionar, sabe? Na minha realidade, eu ganhei muito livro. Esses livros depois eu passei para outras pessoas, mas me ajudaram muito. Então, quando eu não entendia em um, eu corria para outro livro. E aí eu ia entendendo, sabe? Porque cada autor explica de uma forma diferente. No final, eu utilizei todas essas coleções. Foi a melhor coisa eu ter os 3 volumes das 3 coleções, porque eu tirei todas as minhas dúvidas. Assim, quanto deu para estudar, tirei dúvida, foi maravilhoso. Aí o que eu fiz? Essas coleções, eu tinha, creio que uma coleção apenas era do estudante e as outras 2 coleções eram dos professores. O que foi maravilhoso para mim, porque eu via como era feito as questões, como eram feitas as resoluções, as explicações. E, gente, assim, não é trapacear, é você ir atrás das respostas para você entender. Porque eu fui vendo resposta atrás de resposta e foi fazendo sentido na minha cabeça. Então, se você tem dificuldade de física, procure uma coleção que seja material do professor. Também em matemática ou química, veja a coleção do professor, porque atrás sempre tem as resoluções e tem a forma de resolver, não só as respostas, sabe? Não só o gabarito, mas a forma de resolver aquela questão. Pra mim, assim, mudou minha vida. Então, foi muito bom estudar fazendo isso. Matemática, o que eu fiz? Eu aprendi por videoaula e tinha um livro base. O livro base que eu vou passar para vocês é Hilda Góes e Osbaldo Tonar. Gente, ele é um livro para concurso. São 3.000 questões, mas ele começa do beabá da matemática. Assim, do básico mesmo. É soma, divisão, multiplicação. Ele começa explicando tudo certinho. Os exercícios, eles são graduais, vale muito a pena. Tanto para você que vai fazer vestibular, né, prestar Enem, prestar vestibular, quanto, assim, se você quiser fazer concurso, você vai conseguir fazer concurso com esse livro. É o melhor livro de todos. Eu sei que tem outros professores por aí e tem outras coleções que são tão boas quanto, mas assim, se eu pudesse, assim, indicar um para vocês terem e estudarem todos os dias, é esse Matemática de Hilda Góes. Aí por fora, tinham algumas coleções que eu consegui. Consegui uma coleção da Bernoulli, que, assim, foi repassada de uma outra pessoa, eu comprei dela, né, depois. E, se eu não me engano, alguns livros da Poliedro, não todos, mas alguns livros da Poliedro. Aí eu tenho algumas observações para fazer. Essas coleções, elas são boas se você já tem uma boa base. São coleções para exercício. Então, se você tem uma boa base, se você tem um bom professor, elas vão funcionar perfeitamente. Mas se você é zerado, como eu era, porque eu era zerada, gente. Eu só tinha matemática do fundamental, assim. Então, eu não consegui me adaptar muito bem. São livros maravilhosos, então se você tem apoio na escola, utilize, porque assim, são coleções maravilhosas. Mas se você não tem, dê preferência a esses outros livros que te ensinam como fazer no beabá e sanam todas as suas dúvidas, sabe? Então, a coleção Bernoulli eu usei muito pouco. E também que era uma coleção que viam várias disciplinas em cada bloco, sabe? Cada volume viam várias disciplinas, então não era uma coleção contínua. Ela era muito espaçada e muito cara. Eu mesmo só consegui comprar 6 livros da coleção, e eu achava que era só aqueles 6 livros. Quando eu fui ver, eram muito mais.
eu acho que era mais do que o dobro e eu não tinha dinheiro para comprar. Então, assim, para mim não deu certo. Na minha realidade financeira não deu certo. Aí, por fora, também vem os cursinhos online. Gente, cursinho para faculdade de medicina são muito caros. Aqui na minha cidade, no meu estado, os cursinhos eles começam no valor de 600 até R$ 2.000, 2.500. Olha, se você tem condição de fazer um cursinho desse e se você aprende bem em sala de aula, faça, sabe? Faça. Mas eu nunca fui uma aluna de aprender muito bem em sala de aula, porque eu me sinto muito confusa, perco muito fácil a atenção, então para mim não valeu a pena, não iria valer a pena fazer um cursinho em uma sala de aula. Sem falar que eu moro, quando eu estava, né, ainda na minha cidade, porque agora eu moro em outro lugar, eu morava longe desses cursinhos, então para eu chegar lá eu levava mais de 40 minutos, isso sem trânsito. Quando era com trânsito, eu levava assim 2 horas para chegar, 2 horas para voltar para casa. Eu ia num ônibus super apertado, tinha que pegar 2 ônibus e na volta voltava super tarde e perigoso, assim, para mim não compensava, não valia a pena. Aí o que eu fiz? Fui procurar cursinho online. Na época, eu comecei pelo Descomplica. Foi a primeira plataforma que eu tive contato e eu lembro que eu pagava R$ 12. Assim, faz um tempo isso, porque eu terminei o ensino médio em 2015 e o Descomplica eu utilizava até mesmo para o ensino médio, eu já utilizava o Descomplica. Então, acho que 2013, 14, 15 eu já estava utilizando o Descomplica. Na época era R$ 12, eu não sei quanto é que tá hoje. Tem todas as disciplinas, bem introdutório para mim, naquele momento foi bem introdutório, foi muito bom. No momento que eu conheci a plataforma, foi muito bom. Me ajudou muito, muito mesmo, sou muito grata. Mas depois eu vi que o Descomplica já não estava suprindo as minhas necessidades no ritmo que eu estava e para a forma que eu aprendo. Então eu decidi procurar outras plataformas. Aí eu fui pro Ferreto. O Ferreto, naquela época, só tinha matemática, física e química e biologia. E era R$ 19, acho que era R$ 19, mas quando eu paguei, eu peguei uma promoção de final de ano e acabou ficando por R$ 15, uma coisa assim, 15 ou R$ 17. Gente, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida durante esse processo de estudar para fazer um vestibular. O Ferreto é muito bom, é muito completo, é a melhor plataforma, assim, eu indico. Nossa, e hoje ela tá com mais disciplinas, né? Agora parece que tem até redação. Eu não sei quanto é que tá o Ferreto hoje, mas se você tiver condições de assinar o Ferreto, assine, sabe? Se você tiver que escolher uma plataforma dentre tantas, assine o Ferreto, você não vai se arrepender. A plataforma, ela é super completa. Tô fazendo aqui propaganda, né? Mas isso daqui não é publicidade paga. Assim, foi a minha realidade, para mim me ajudou muito. Então, se você tem dificuldade de fazer matemática, fazer questões de física, química, faça a plataforma Ferreto. Se você tiver condições, claro. Tem a Estude, que é outra plataforma. Essa eu utilizava muito para redação, linguagens e códigos. Sempre que eu queria revisar literatura, sempre que eu queria aprender como fazer uma redação, eu corria para o Estude. Tinha uma parte da plataforma que era aberta, gratuita, e eu utilizava essa parte gratuita e me ajudou muito. E outras coisas eu pesquisava no YouTube. Aqui no YouTube você vai encontrar muitos professores que são maravilhosos, mas o problema é que às vezes você fica um pouco perdido. Então, se você não quer perder tanto tempo, e a gente sabe que durante o processo de vestibular, qualquer tempo é precioso, você tiver condição, você assina uma plataforma online que vai ter tudo certinho, tudo bonitinho. Aqui no YouTube também tinha uma parte, eu conheci o Descomplica e todas essas plataformas eu conheci pelo YouTube. E o Ferreto eu descobri também pelo YouTube, é uma parte
que ele dá um curso de matemática básica, introdutório. E eu gostei muito e, assim, me apaixonei aí nesse curso, né? Mas, enfim, tem uma infinidade de cursinhos, outros cursinhos que são maravilhosos. Eu sei que eu não fiz o curso, mas eu tenho vários colegas que fizeram e disseram que é uma plataforma muito boa também, que é a plataforma da professora Fernanda Pessoa. Ela é de Recife e ela tem um nível de aprovação assim surreal. As redações dela, ela é mais voltada para linguagens, mas ela tem também outras disciplinas. Mas, assim, ela tem um nível de redações com pontuações altas e até 1000, fechando a prova, muito alta, assim. Então, é uma plataforma muito boa. Se você tiver interesse e dificuldade na parte de linguagens e de redação, você pode procurar pela professora Fernanda Pessoa. Enfim, esse foi o material que eu utilizei durante o processo. Tem muitas outras coisas e muitas outras plataformas que vocês podem dar uma olhada. E eu até esqueci de anotar, mas eu não sei se ainda tem, como tá hoje, porque eu esqueci de verificar isso antes de começar esse vídeo. Mas na época também eu utilizava muito a plataforma Projeto Medicina. Lá tinham várias listas de exercício, várias, de todas as disciplinas, e me ajudou muito. E na época era gratuito, então você só precisava baixar e ir respondendo, que era o que eu fazia, né? Eu baixava no computador e ia respondendo. Assim, me ajudou muito. Vocês depois podem ir lá dar uma olhada no Projeto Medicina, ver se continua gratuito, ver se virou uma plataforma paga, quanto é, mas era maravilhosa, uma plataforma maravilhosa. Então, esse foi o material que eu utilizei. Eu não estudei muito por apostilas, eu estudava mais pelo material do livro, depois eu via uma videoaula e depois eu fazia prova antiga, fiz muita prova antiga. Se eu pudesse fazer assim tudo de novo, eu faria a bateria de provas antigas, porque fez muita diferença no meu aprendizado. Eu prestei para Enem, né, o vestibular para Enem, e prestei o vestibular da estadual daqui do Maranhão. Esses foram os únicos vestibulares que eu prestei. Não prestei outros vestibulares porque eu não tinha condição de sair viajando para prestar vestibular. E, enfim, aqui no meu estado são as duas públicas que dá para você fazer. Tem o IF, né, mas o IF não tem medicina, então são só outros cursos. E o IF, que é o Instituto Federal, você também pode fazer pela nota do Enem, né? E é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem compartilhar alguma coisa, alguma experiência de vocês com as outras pessoas, quiserem comentar, sintam-se livres para fazer um comentário aqui no vídeo, deem like, curtam o canal. Eu tô começando agora, mas a ideia é continuar postando vídeo da minha rotina na faculdade, conversar com vocês como é o processo de fazer uma outra faculdade em outra cidade, morando sozinha, enfim, todas essas coisas. Então é isso. Tchau e até a próxima.